vai começar agora mais um conteúdo do nosso evento Conexão Industrial para Grandes Líderes. O nosso convidado é o Merivaldo Brito e essa palestra é sobre transição energética na indústria. Já te adianto que é uma palestra com muito conteúdo técnico. O Merivaldo está trazendo para a gente bastante informação de dados atualizados, gráficos, cases e muita informação que com certeza vai virar uma chave aí na sua cabeça, vai mudar o seu olhar a respeito da questão energética para a indústria, para o comércio e até mesmo para a residência. Então, fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vai valer a pena. Merivaldo, seja muito bem-vindo. Agradeço, Rafaela, em nome do Grupo Nomus. É um prazer estar aqui para falar desse tema tão atuante, né, que é a transição energética. Afinal, essa transição energética ela acontece muito dentro da indústria, na indústria 4.0, dentro da digitalização. Então, obrigado aí. E vamos decorrer um pouco por situações, cases de sucesso, tudo que a gente pode agregar de valor, se tratando de eficiência energética e transição energética para a indústria. Trouxe aqui os slides, vou compartilhar com vocês. Rafael, aí você me fala se já está vendo aí na minha tela. Você pode me dar um ok? Tudo tranquilo? Sim, a gente já está vendo. Maravilha. Agradeço pela oportunidade. Meu nome é Merivaldo Brito, né? Tenho uma empresa voltada à eficiência energética e transição energética desde 2014. É, Coloquei aqui também a minha apresentação. O pessoal, de repente, acionar aí ou me buscar nas redes sociais, LinkedIn. Então, sou engenheiro eletricista, mestre em energia e meio ambiente e hoje, atualmente, estou cursando aí doutorado na Universidade Federal de Juiz de Fora, também sobre energia e transição energética. Há 20 anos atuando no setor de energia, comecei basicamente em rede de distribuição, em concessionária de energia, por onde passei por 10 anos aí atendendo como eletricista, eletrotécnico, atendendo grandes clientes, entendendo um pouco das dificuldades do setor energético ali, né, baseado na rede de distribuição. Em 2014, logicamente, abri a minha empresa, fazendo muita consultoria, não só na questão de eficiência energética, mas também na geração de energia com outras fontes, como a solar fotovoltaico, né, que veio aí impulsionando a transição energética do Brasil desde 2012, com a normativa 482, e depois com a Lei 14.300, que a gente conseguiu aí em 2022. Então, o conteúdo que eu tenho para trazer para vocês é, de fato, falar de transição energética dentro da indústria, mas de uma forma mais realizável. Quando se fala de transição energética, é bom a gente entender aonde que a gente pode usar isso e onde que a gente pode aproveitar isso, tornando cada vez a indústria mais produtiva e com custo menor no quesito matéria-prima, que é energia. Afinal, toda indústria necessita de energia e energia em abundância para que a gente possa tocar nossas operações. Então, fica aqui, coloquei o link aqui, depois vocês podem entrar e ver um pouquinho mais. E tudo que eu trago aqui para vocês, a gente vai falar bem breve, de forma bem objetiva, é falando de digitalização no setor energético, fontes de baixos carbônicos e eletrificação, desenvolvimento sustentável e, lógico, inovação tecnológica. Então, esse composto, essa árvore nossa aqui, ela traz o tudo que eu quero representar para vocês dentro de uma transição energética, e isso é importante. Então, a indústria cada vez mais tem que estar digitalizada, tem que ter a pegada de baixo carbono, a eletrificação tem que ser redundante e também, lógico, desenvolver projetos sustentáveis, né? Hoje também a questão do selo verde, aí a gente sabe que é um quesito primordial dentro das indústrias. E lógico que isso está agregado a inovações tecnológicas. E é essas inovações tecnológicas que eu quero trazer para vocês alguns cases que a gente já realizou, mas também para que outros possam assim também depois dessa reunião, depois dessa palestra, nos procurar e procurar nomes e também aí adquirir essa inovação dentro da sua indústria. E tudo que eu vou falar no setor de transição energética, é importante que a indústria hoje, eu já fui um consultor de energia dentro de indústria, dentro do agronegócio, e a gente bate muito na questão engenharia de prática e as normas e instituições. Então, tudo que eu falo aqui é baseado no Ministério de Minas e Energia, que é o nosso órgão máximo aí, e a gente tem a ANEEL, que faz essa grande regulamentação do setor energético, e lógico, dentro da ANEEL a gente tem o Prodígio, que eu falo sempre que é a nossa Bíblia, né? Ou seja,
qualquer empresa que vá levar soluções energéticas para a indústria, ela tem que entender o PRODIST, que é os manuais que a concessionária e o setor energético seguem. Então, são três pilares que eu gosto muito de agregar valor e que a gente faça projetos sustentáveis de transição energética dentro dos parâmetros da lei e dentro também de uma filosofia que você não vai ter ali uma situação de talvez inicializar um projeto e depois romper com esse projeto no meio do projeto, porque não está faltando uma questão de legislação, de norma, e isso traz muita insegurança para a indústria. A gente sabe que a indústria ela não pode parar, ela é um ser tocante 24 horas muitas vezes, e essa energia é o que move todo esse processo. Então, isso é bom falar. Truxa as normas de instituição. Então, basicamente, quando a gente está falando de rede de distribuição, eficiência energética, gerar energia, gerar benefícios e fazer um estudo, eu tenho que estar dentro do módulo 3 de PRODIST aqui, que é o acesso ao sistema de distribuição, ou aqueles que são do Mercado Livre também, ou também é ligado à qualidade de energia. Mais do que transição energética, a gente entende que transição energética não é só transformar uma fonte, né, que tem aí uma pegada não tão sustentável para uma que tem sustentável, mas também entender a qualidade de energia. O Brasil hoje sofre muito, as indústrias sofrem muito com a questão da qualidade de energia. Então, juntar esses dois pré-requisitos é super fundamental para que a gente faça uma transição energética de forma construtiva dentro da indústria, tá? Então, é um pouquinho que eu queria passar, mas também queria trazer, antes da gente entrar em tecnologia e tudo, alguns dados né, de perspectivas para o consumo de energia. E mesmo que a residência não entre dentro do quesito industrial, mas logicamente que ela impacta também no aumento de consumo de energia. Então, isso aqui é um estudo de pesquisa energética de Minas Energia, né, do PD. Então, há uma perspectiva até 2032, aonde mostra gradativamente que o consumo de energia não só na indústria, mas na residência também a gente vai ter um consumo, aumento de consumo de acordo com o decorrer dos anos. E logicamente que a gente fica muito preocupado com isso, porque todo mundo vê os comentários, né? Quando você tem uma seca muito severa, você tem os baixos níveis da hidrelétrica, tem que ligar a termoelétrica e se encarece a energia, seja para residência, seja para indústria, seja para o mercado livre, afinal, energia é disponibilidade de demanda. Então, eu quero passar aqui, já que o consumo de energia ele está aumentando gradativamente. E isso é muito preocupante porque a gente entende que cada vez mais a indústria, a residência, o comércio, o agronegócio, ele precisa sim participar dessa transição energética e buscar novas fontes como geração de energia e talvez depender menos das redes de distribuição ou das concessionárias. Eu vou mostrar por que isso com as novas tecnologias e inovação. E, logicamente, perspectivas para o consumo das indústrias. Também a gente vai ver aí um aumento aí, um crescimento médio de 2,8% entre 2022 a 2032. A EPE sempre faz um estudo dos próximos 10 anos, esse estudo aqui é de 2022 até 2032. Então, esse aumento de consumo que eu não falei, ele é preocupante, dado em vista que as empresas também, ou as indústrias, cada vez mais aumentam a sua produção, e o Brasil é um celeiro, né, de indústria. Para a questão de desenvolvimento do Brasil, é necessário que tem energia. E essa energia ela vai aumentando o consumo. Então, cada vez mais essa transição energética tem que estar dentro de um pacote organizacional da tua indústria, da tua empresa, para que você possa sim saber alavancar a tua empresa de acordo com a sua necessidade energética. E isso é primordial, é o que eu quero trazer para vocês um pouquinho aqui. Isso também para demais classes, seja comércio, a gente entende que tem indústria, residência, mas também eu quero mostrar nos três pilares que o comércio também vai ter um aumento de consumo aí de 4,3% entre 2022 e 2032. Então, eu juntei as principais categorias para mostrar. Por mais que eu tenha segmentações diferentes dentro do setor energético, mas estamos falando de um aumento de demanda de energia. E, logicamente, que isso encarece, né, ou pode não encarecer desde que você tenha um estudo energético que possa corresponder à sua classe econômica ou que você atua no mercado. E isso é muito importante. Junto isso, mostrando que eu tenho que ter esses pilares de inovação, é interessante que a indústria também, dentro do seu planejamento energético, a gente entenda quais são as leis e quais são os benefícios que você tem, que você pode usar hoje para diminuir tanto o custo, tanto na compra de energia, seja ela com o Mercado Livre, ou também na geração de energia, seja ela com a fonte solar, eólica e, logicamente, que a gente está falando da solar, porque ela é predominante no Brasil, tão tropical, que tem mais de 200 dias de irradiação e algumas localidades muito bem privilegiadas com isso. Então, logicamente que isso está dentro da
da Lei 14.300 que eu falei lá no começo, e eu queria trazer um pouquinho desse incentivo, porque a indústria, muitas vezes, ela não consegue desenvolver um sistema de geração de energia por talvez conceitos e planejamentos que não foram colocados dentro da sua engenharia energética. Então, a gente já tem uma lei hoje muito bem fundamentada que qualquer indústria pode gerar sua energia, não só gerar sua energia, como está aqui na 14.300, mas também como também armazenar essa energia. E a gente sabe que essa disponibilidade de energia ela é muito vulnerável no Brasil. Né? Eu sempre falo que o grande pilar do Brasil, o grande diferencial do Brasil nunca foi gerar energia limpa. Nós somos um país referência em energias renováveis. A grande dificuldade do Brasil é a distribuição. Cada vez mais a gente tem menos redes para distribuir, ou seja, o industrial ou a pessoa da indústria, ele tem uma determinada demanda, mas muitas vezes a concessionária de energia local não consegue disponibilizar essa energia para ele. Então, por que não buscar outras vertentes em gerar e armazenar essa energia de acordo com a Lei 14.300 e você poder ter essa gestão de energia, seja na geração, seja na compra e seja também no armazenamento, na disponibilidade. Afinal, não adianta ser do Mercado Livre ou de qualquer outra fonte, quando acaba a energia, toda aquela indústria para, porque você muitas vezes não consegue, nem com solar sem bateria, conseguir ter aquela energia disponível. E lógico que a gente está falando aqui de horários específicos, né? Quando a gente fala de juntar essa transição energética, ou quando a gente fala da transição energética, é juntar todas as fontes e pegar o que cada uma pode ofertar. Então, eu queria deixar aqui essa questão. A gente hoje tem uma lei fundamentada dentro da ANEEL que nos invasa a buscar soluções de geração de energia, mas também de armazenamento de energia. E isso é um trabalho que a gente vem fazendo bastante aí pelo Brasil, orientação técnica de consultoria energética junto às indústrias, diminuindo o custo energético e dando também segurança energética. A gente entende que isso é primordial, tá? E por que isso? Como eu falei, não é só questão de geração de energia ou de compra de energia, seja qualquer categoria tarifária que você esteja enquadrado dentro da indústria, a má qualidade de energia também é uma grande dificuldade no Brasil. E quando você consegue juntar essas tecnologias num único pacote, você tem, logicamente, uma melhora da sua qualidade de energia, uma melhora da sua produtividade industrial, e isso te traz muito mais segurança e confiabilidade em todo o seu processo, né? E eu trouxe alguns anúncios aqui, né? O pessoal ainda pergunta muito sobre a Lei 14.300, sobre geração e armazenamento de energia. A gente hoje tem custos muito baixos, porque, como vocês podem acompanhar no mercado, o preço tanto para você gerar sua energia como para armazenar, caiu mais de 10 vezes aí nos últimos 5 anos. Lógico que isso também é devido à grande demanda que o Brasil tem, todas as grandes multinacionais voltada para o Brasil, para o parque industrial. Então, fica aqui um adendo que hoje faça uma consultoria, busque essas informações, porque muitas vezes eu vejo que a indústria está engessada num tipo de tarifa, seja ela mercado cativo, seja ela mercado livre, e muitas vezes você não consegue ter uma visão macro do que todo o ecossistema energético pode te ofertar e você pode diminuir o seu custo, pode gerar a tua energia, pode ter segurança energética dentro de um único conceito. E isso vai fazer muito parte do Brasil agora, daqui para frente, eu acredito aí, de acordo com essas normas vigentes. E por que eu falo de qualidade de energia? Um dos grandes pré-requisitos da indústria, seja ele em qualquer categoria tarifária, né, porque existe muito essa questão, vamos para o mercado livre, vamos para o mercado cativo. Entenda, todas elas você vai depender de disponibilidade de energia. E uma das grandes dificuldades do Brasil, como eu falei, não é gerar energia, não é disponibilizar energia mais barata, e sim ter segurança energética. O Brasil hoje, dados da ANEEL, a gente tem em média 14 horas tempo médico brasileiro fica sem energia. Então, pensa isso para dentro da tua indústria, pensa isso na qualidade de energia e equipamentos que você não pode parar a tua produção, ou muitas vezes você tem um horário diferente de tarifa durante o dia, mas aquele período que a gente chama de hora pico, né, do horário ali das 17h30, 20h30, que a gente fala do horário ponta, você tem ali uma tarifa 10 vezes mais cara e você tem que parar a tua indústria porque você não tem uma energia barata para tocar a tua operação. Então, com o sistema de transição energética, que eu vou falar agora das tecnologias disponível, hoje você pode fazer uma flexibilidade de tecnologia, trazendo mais rentabilidade, mais segurança energética e também ganhando essa questão de produtividade em horários que você não tem energia ou horários que você
pagam energia muito mais cara pela concessionária. Tá? Isso é muito importante. E um dos grandes pré-requisitos disso, é lógico que a gente estuda o mercado energético, se deve, como eu falei no início, à questão das redes de distribuição e transmissão. A gente sabe que existe um grande déficit no Brasil hoje em ter energia com qualidade que chegue até a indústria, que chegue até o comércio e principalmente que chegue até a residência, não é de se descartar. A questão de infraestrutura do Brasil, ela deixa a desejar e a gente sabe dos milhões que são envolvidos muitas vezes, que muitas indústrias não têm aquela demanda necessária para tocar toda a tua operação ou fica fazendo ciclos de operação para não encaixar em horários mais caros de tarifas. E isso é importante e isso é transição energética. É você conseguir dentro do seu planejamento estratégico ter uma organização que fale qual energia mais barata, qual o custo-benefício, que hora eu posso operacionar com energia da concessionária, que hora eu posso operacionar com energia de uma irradiação solar, ou que hora eu posso operacionalizar com energia da própria bateria, que o custo-benefício hoje já está muito acessível. Eu vou mostrar alguns para vocês, tá? E falta de energia também é um grande preocupante. A gente tem um indicador chamado, eu trouxe para vocês terem conhecimento, que é o DEC, né? O DEC são um dos indicadores que ele apura o equivalente à interrupção por consumidor. Ou seja, a gente tem indicadores por estado, por região, na sua indústria, que você pode saber quanto tempo você fica sem energia de acordo com os dados da ANEEL. Né? Então, por exemplo, se eu pegar o estado de Roraima, eu fico 38 horas sem energia. Né? Equatorial no norte fica 32 horas. Então, essas daqui são as piores concessionárias que têm mais falta de energia. Imagina, então, sua empresa ficar 30 horas sem energia ou você tocar isso no gerador diesel. Né? Então, hoje eu tenho tecnologias, hoje nós temos tecnologias disponíveis que eu posso diminuir esse impacto e também diminuir a pegada de baixo carbono do gerador com um sistema de microrrede associando uma fonte solar com a bateria, por exemplo. E isso traz muita rentabilidade e também sustentabilidade, que nós estamos falando de tecnologia de transição energética de baixo carbono. Então, esses são dados importantes. E eu tenho outro indicador que chama o FEC, que é a frequência que essa energia acaba. Então, uma coisa é quando fico sem energia, aquele tempo, e outra é a frequência. Então, mais uma vez, muitas vezes eu tenho regiões operacional, vou dar um caso aqui, exemplo, né, aqui no Mato Grosso, que a gente tem algodoeiras que muitas vezes elas param, ela tem muita frequência de interrupção. Aquelas interrupções relâmpagos de 1 minuto, 2 minutos, que acaba a energia. Mas pensa, uma máquina ali que está ligada em linha e que não pode parar e que em 1 minuto você desliga todos os equipamentos e depois você tem que começar todo o processo. Ou seja, perda de produtividade, muitas vezes queima de equipamentos. Então, o sistema de microrrede com essa transição energética, com o sistema de armazenamento, acoplando essas tecnologias, você também dá qualidade de energia nessas baixas quedas de energia e isso você consegue ter uma indústria muito mais equivalente. E isso é importante também. E se eu pegar só as cidades distantes, também é um grande equívoco, né? Em média, aí, São Paulo perdeu 246 milhões, né? Perdidos porque por falta de energia, por falta de luz. E lógico que isso traz prejuízo com a falta de energia, né? Uma média de 243 milhões aí de perdas aí. Então, São Paulo, quem vê e quem acompanha, tem também sofrido com essa questão. Em média, 35 horas sem energia. Nem estou falando de grandes centros distantes. Estou falando da principal capital do nosso Brasil. E isso tem também muitas indústrias ali em volta de São Paulo nos procurado, de fato, para poder fazer uma orientação e poder levar uma solução que a gente possa agregar valor. Esse estudo é baseado na Green, né? Foi uma fonte agora em 2024, 2025. Esse estudo foi feito agora em março, eu participei desse estudo. Então a gente acaba também fornecendo dados e dados da ANEEL para que a gente possa mostrar para onde o mercado está indo e para onde que você, com a sua engenharia da indústria, pode ter sim uma eficiência e uma sustentabilidade energética com muito mais clareza e com muito mais objetividade. Então, isso, logicamente, com a falta de energia, entra um mercado não só de geração solar, porque o sistema solar, o convencional, quando acaba a energia, ele também não gera energia, mas o sistema solar com os inversores híbridos, que já é tecnologia disponível no Brasil e com bateria, mesmo que não tenha uma referência da rede, o próprio inversor, ele já é uma referência e ele e a bateria consegue sustentar determinadas cargas para que você não pare a sua operação. E nós tivemos um crescimento aí 2023, 2024 de 4,3% nesse tipo de comercialização de tecnologia. Ou seja, tecnologia que vem te dar geração e
segurança energética, mesmo que a concessionária não te entregue aquilo. E mesmo que você tenha um gerador, muitas vezes o tempo de computação entre um gerador e o gasto de diesel, ele também sobressai sobre um estudo financeiro que você tem no seu setor energético dentro da sua empresa. Então é primordial que a gente entenda isso, esse crescimento já está acontecendo, dessa nova tecnologia no Brasil, e isso é muito primordial que todos estejam conectados com isso, tá? Impactos nas interrupções de energia, 70% das empresas sofrem com esses impactos. Aqui a gente selecionou dentro do estudo da Greener, né? Extração minerais, metálico, plástico, metalurgia, são processos que de fato ele não pode ter uma interrupção de energia. E muitas vezes a única forma de você não ter essa interrupção de energia é com gerador diesel. E muitas vezes esse gerador diesel, pelo tempo de comutação, como eu falei, 10, 8 segundos, ele não consegue atender algumas características operacionais industriais. E aí a gente volta no sistema híbrido dos inversores da bateria, porque ele tem sistema UPS. Por exemplo, um hospital, eu não posso ficar 10 segundos ou 20 segundos ali transitando de uma fonte para outra. Com a tecnologia UPS dos inversores, você tem isso em milésimo de segundo, você não consegue nem ver fração se uma energia caiu ou se a outra entrou. Então, os dados mostram aí que 96% da indústria usa energia elétrica no seu processo produtivo e 20% usam energia solar. Logicamente que só energia solar ela não é suficiente, ou gás natural, ou eólico, ou diesel. Eu posso fazer um mix dessa tecnologia te trazendo mais segurança energética, e isso é primordial para essa transição energética, né? Indústrias de injeção de plástico sofrem, né? Então a gente também trouxe aqui, e essas indústrias estão voltado aí principalmente São Paulo, Celesc, né? Distribuidoras, a gente trouxe aqui a localização dessas empresas. Então mais de 2.300 médias empresas de grandes trabalham com essa questão. Eu coloquei aqui o plástico, que de repente é uma das situações operacionais que mais sofre com essa paralisação de fluxo de tensões, de queda de energia, mesmo que seja no tempo mínimo, e isso prejudica toda uma cadeia produtiva, né? E aí isso impacta bastante. Então, eu acho que com as informações e com as tecnologias já é um canal de abertura hoje, através dessa oportunidade aqui com a Nomas, de você poder colocar dentro do seu planejamento estratégico, de fato, tecnologia que já estão operacionalizando e que já estão dando certo, que já estão dando lucratividade e sustentabilidade para a sua indústria, tá? Lógico também que a gente traz isso para o âmbito agronegócio, a gente está falando de indústria, mas a gente está falando também de agroindustrial. 23% do PIB do Brasil vem do agronegócio, e aí a gente está falando de pivô de irrigação, secagem de silos, né? Seja uma indústria de plástico ali para o armazenamento, qualquer uma dessa situação também sofre muitas vezes com a demanda que não existe ali, principalmente no agro, que são situações mais escassas, né? Mais distante das grandes metrópoles, apesar que a gente mostrou aqui que nas grandes metrópoles também existe uma grande déficit aí na questão da qualidade de energia. E também o nosso produto, ou produto e a tecnologia, a inovação dos produtos tecnológicos entra muito nessa questão para agregar valor. E eu acho que isso vai trazer muita questão de produtividade, aumentar a produtividade, ter uma previsibilidade na sua produtividade, agregando essas tecnologias dentro do seu planejamento energético, tá? E para trazer um dados, quando a gente fala de dados, uma das coisas do agronegócio que principalmente o impacto da falta de energia traz é a disponibilidade. Mas para ter uma disponibilidade, eu tenho que ter produção. E lógico que eu quero aqui enfatizar que, assim como na indústria, cada um tem o seu processo de industrialização, eu aumento a minha produção se eu aumentar a minha demanda de energia. Isso é uma conta que a gente consegue mostrar de acordo com cada operação. Do agronegócio, por exemplo, muitas das vezes eu não consigo fazer um parque ou aumentar a minha produtividade de grãos porque eu não tenho área irrigada. Por exemplo, se eu tenho uma área que não é irrigada por falta de energia ou por falta de energia eu não consigo estocar os meus grãos ou fazer qualquer outro processo industrial, eu tenho, por exemplo, uma produtividade de soja de 100 hectares, né? Eu consigo produzir 100 sacas de milho por hectare. Se eu consigo fazer uma irrigação e eu dependo de energia, eu passo a minha produtividade para 70% disso. Então, esse âmbito de ter energia, disponibilidade, ele vai muito além, não só de eu ter o que eu já produzo, mas de eu aumentar a minha produtividade. Seja desde a plantação até a estocagem, até o processo fabril, qualquer uma delas que esteja acontecendo. E por isso que os Estados Unidos investe muito em questão de micro-rede, sistema de armazenamento com fonte solar e qualquer outra fonte, porque os Estados Unidos planta aí 346 milhões colhe 346 milhões de toneladas de milho, enquanto o Brasil 127 milhões de toneladas. Mas o Brasil tem muito mais ênfase. E por que isso?
porque só o estado de Nebraska tem mais de 70 mil mini indústrias, que é os pivôs, né, energizado, fazendo irrigação e aumentando essa produção, enquanto o Brasil todo a gente tem 40 mil. Então, são dados que a disponibilidade de energia vai desde uma indústria, desde a questão do agronegócio, o comércio e a residência. E cada vez mais essa transição energética nos força a nós termos a nossa demanda de energia, tanto a geração própria, como também a questão do armazenamento e disponibilidade de energia. E isso é fundamental para que a gente entre nessa seara. Eu queria mostrar aqui para vocês também um pouquinho dessa tecnologia e um diagrama bem simples e comercial para que também vocês possam enxergar a natureza disso. Então, esses são os modelos de inversores híbridos que eu busquei, né? E as baterias. Aqui está a rede, aqui está o gerador. Qual que é a concepção desse diagrama? É eu poder te ilustrar que, independente da fonte que você tem, por exemplo, você pode ter só uma demanda com a rede de distribuição com o Mercado Livre, mas muitas vezes você está não operacionalizando porque em determinado horário você tem uma energia mais cara ou você está usando diesel. Então eu consigo integrar todas essas soluções em um único controlador. E com isso, eu tenho o quê? Eu tenho um controle energético usando a melhor tarifa, seja a melhor tarifa da fonte solar, seja a melhor tarifa da rede, seja a melhor tarifa da energia armazenada, ou seja a melhor tarifa, até não, porque é do gerador diesel. Exatamente. Então, eu tenho todas essas fontes de energia integrada à minha indústria e assim eu consigo fazer uma gestão energética e ter um melhor custo de energia em determinado horário. É isso que hoje a gente, quando fala de transição energética, quando a gente busca eficiência energética, a gente que entenda que a indústria precisa ter um planejamento dentro da sua característica. Logicamente que isso basta, tem que buscar, lógico, empresas credenciadas que façam um estudo e que te mostrem a rentabilidade e a segurança e o aumento da sua produtividade, igual eu dei um exemplo aqui do agro, das indústrias de plástico. Então, tudo isso é para que você tenha o menor custo energético e a melhor disponibilidade. Não dependa só da rede para que você tenha energia em tempo ininterrupto. E isso é muito importante. Então, um pouquinho do diagrama, eu espero que eu tenha elucidado bem aqui de forma rápida, mas para a gente poder ter que transição energética, ela está associada a um aglomerado de tecnologias que eu posso ter isso em um único conjunto e formar uma microrrede. Eu formando essa microrrede, eu tenho menos dependência da concessionária, eu tenho menos dependência do diesel e isso me torna muito mais sustentável dentro do meu processo fabril. E isso é importante. E lógico que isso tudo dentro, quando eu falo de microrrede, já também eu vou mostrar para vocês a Lei 14.300, aonde no artigo 12 fala da microrrede, que é a integração de vários recursos, seja ele armazenamento, seja ele diesel, seja ele disponibilidade da concessionária, dentro da sua fábrica. Então, vamos pegar um exemplo prático. Você está dentro da sua indústria, você precisa de um aumento de demanda de energia, muitas vezes a concessionária não consegue te fazer esse aumento de demanda. Eu posso aumentar a minha demanda do medidor para dentro, aumentando o quê? A minha fonte solar, a minha bateria, fazendo o controle de injeção de energia, e isso me torna muito mais autônomo, ou seja, mais autonomia energética, independente daquela demanda que a concessionária não conseguiu te disponibilizar. E isso está dentro da norma, está dentro da lei, e precisamos, dentro da transição energética, usar isso com mais ênfase. E lógico que a gente traz essa questão da microrrede, da autonomia energética para todos os setores, seja para cidades inteligentes, seja para a saúde, seja para a indústria, seja para o agronegócio. Cada vez mais o mercado brasileiro vai se encaixando nos modelos americano, europeu e asiáticos, que acontece muito bem isso, e por isso, né, o sistema de armazenamento está crescendo com as microrredes em todas. É muito mais em conta você fazer a sua microrrede, ter o seu controle, a sua energia no seu ponto de consumo, do que você fazer uma rede de distribuição, levar uma rede muitas vezes de longo percurso, onerando o seu custo de infraestrutura, se você pode ter essa infraestrutura dentro do seu parque fabril. Então, isso cada vez se torna mais realidade dentro do Brasil, dentro do processo, tá? E isso, lógico, dentro da portaria 140, né? Tudo que eu trago para vocês de solução, eu gosto de embasar dentro das portarias. Existem muitos rumores e muitos consultores e muita informação no mercado que talvez não vai de encontro com o que eu falei aqui. A gente está falando aqui de norma, tecnologia, mas também tudo regularizado dentro do INPET na portaria 140. Então, o INMET, a gente sabe que ele é o grande balizador entre equipamento de todos os fabricantes, de todo mundo. É importante que a empresa entenda quais equipamentos, quais inversores híbridos, quais baterias já estão homologadas, já estão dentro desse processo. Existe todo um critério
critério de avaliação e de testes, que isso foi determinado em 21 de março de 2022, e todos os fabricantes, para vender essas soluções, teve esse tempo de se encaixar, 24 meses. Então, isso é importante em outras portarias, até 36 meses. Vou tomar um pouquinho d'água aqui, porque a gente vai falar um pouco acelerado. Então é importante, pessoal, que a gente tenha essa situação muito bem clara, que a gente está falando de uma solução já embasado dentro de uma portaria do Inmetro, dentro da legislação da ANEEL de Minas e Energia, para te dar mais o quê? Segurança jurídica, exatamente. Levar um projeto para que você possa colocar no seu fluxo financeiro que esse projeto, uma bateria, ela tem ali 10 anos de garantia de alguns fabricantes e a sua vida útil pode ir até 30 anos, diferente de outras tecnologias de chumbo ácido, que as baterias não tinham como que se fala, essa garantia estendida, essa durabilidade. Então, muitas vezes também tirar aquela característica industrial que tinha aquelas baterias estacionárias de chumbo. A gente está falando aqui das baterias de lítio, né? Então, as baterias com muito mais durabilidade, com muito mais garantia e com a durabilidade de ano-vida que dá para você colocar dentro do seu fluxo financeiro um retorno, que isso também importa. Então, isso é primordial, né? Eu te trouxe aqui alguns registros dos Inmetros, a gente já tem inversores e baterias com Inmetro, então eu trouxe alguns exemplares, depois vocês podem jogar no próprio Inmetro ali na portaria 140 e ver quais fabricantes já estão com essas tecnologias credenciadas dentro do Brasil. Isso é de suma importância, né? Afinal, a gente entende que o processo produtivo da indústria, ele é baseado muito em procedimentos, normas, e a gente quer mostrar para vocês situações que estão regularizadas no Brasil. Então, a capacidade global também de armazenamento, quando fala, Merivaldo, mas essa questão do armazenamento é muito nova no Brasil, mas é algo que já está bem estabelecido no mundo, né? Então, naquele primeiro slide que eu mostrei lá, vocês vão ver que a COP colocou que a gente tem que ter mais de 1.500 GB de armazenamento, porque aí entende que o sistema energético como um todo do mundo, ele só geração termoelétrica, carvoeira, seja qual for a fonte, não consegue ser autossustentável se não tiver o armazenamento. O armazenamento te traz autonomia, te traz microrede, te traz aquela interação de várias fontes. A bateria não é só para carregar e descarregar. A bateria serve como qualidade de energia, como controlador de demanda, enfim, de acordo com a tecnologia que você traz, você agrega várias situações nisso. Então, mais de 80 gigas são previstas até 2025, um crescimento de 20%, né, em frente a 2024. 759 GB deverá ser a capacidade instalada até 2030. Então, é uma curva aqui que vocês vão ver que isso é mundial e está crescendo a cada dia. Então, as empresas, cada vez mais, as indústrias, seja americana, seja asiática, seja europeia, buscando essa autoeficiência e autoautonomia em ter a sua energia e não parar o seu processo produtivo é muito importante. E investimento global de armazenamento aí, em 2023, mais de 40 bilhões de dólares, né? A China e a Europa, né, concentrando mais de 90% disso. Monitoramento, o montante investido em 2023, mais de 57%. Isso são dados bem atuais, tá, pessoal? São dados agora de março que a gente fez essa pesquisa. E espera aí para 2024, né? Esperou-se, né? E concretizou mais de 57 bilhões, 54 bilhões aí de investimento. Então, a gente vê o crescimento exponencial dessa questão da microrede, do armazenamento, da autonomia energética, da segurança energética em todo o mundo. E no Brasil, lógico, também está tendo uma evolução. A gente puxou um pouco desses dados aí. O Brasil instalou no menos 685 mega de armazenamento até 2024, segundo o mapeamento da Greener. Pelo menos 270 megas aí, megawatt horas, foram instalados em 2024. Crescimento de 29% referente a 2023. Então, é algo que já está acontecendo no Brasil, né? Então eu falo, é transformar a energia do presente na energia do futuro, né? Então, isso já está acontecendo porque você consegue trabalhar em todos os âmbitos industriais e isso já é uma realidade no Brasil, cada vez mais ter autonomia energética, ter uma energia mais barata, ter sustentabilidade e rentabilidade dentro do seu processo fabril, tá? E lógico que algumas barreiras que outros países já tiveram, né, que é incentivos, né, e isso a China, por exemplo, né, teve a redução dos custos dos BES de 30% até 2025. Essa diminuição da China também impactou bastante. A gente teve agora, no começo agora de 2025, isso aqui de 30% foi bem legal, que reverberou aqui no Brasil. A gente teve uma queda de 25% na queda dos preços das baterias também de lítio aqui no Brasil. Então, lógico que, né, como nos Estados Unidos também, créditos fiscais, a gente ainda busca mais
benefícios, né? E aí, junto a parte geopolítica, que é muito importante. A Alemanha tem incentivos de taxas, né? A Austrália, o governo federal também implantou a capacidade, que a Austrália também era um dos países referência, assim como a Alemanha, em geração de energia solar, mas entenderam que só geração não é o suficiente, você tem que ter o armazenamento. Então, todo mundo caminha para isso, e o Brasil também começa agora, até a gente está aí, né, com leilão de energia, de bateria do BES, para rede de transmissão e distribuição, mas na 14300 já é regularizado, ou seja, no ponto de consumo, na indústria, no comércio, no agronegócio. Estou dentro de uma norma, eu já tenho um Inmetro, já tem soluções disponíveis no Brasil que pode atender a sua demanda energética, e isso é primordial. E os motivadores para armazenamento no Brasil? Logicamente, no residencial, comercial, industrial e agronegócio, é a confiabilidade. Então, foi o que mais chamou atenção. Por mais que eu tenha um cliente industrial no Mercado Livre, no cativo, a confiabilidade, todo mundo quer ter energia por momento interrupto. Então, você ter a sua microrrede, a sua gestão de energia e poder administrar o seu processo fabril de acordo com a energia disponível é o que mais traz confiança. Aí vem depois outros pontos, descarbonização, qualidade de energia, muito importante na indústria. Olha, então aqui também pegou muito, porque muitas vezes o processo industrial não é nem tanto a falta de energia, mas a qualidade de energia. E as baterias com os inversores híbridos, eles vão conseguir dar essa qualidade de energia ali para que a indústria consiga se desenvolver com muito mais naturalidade no seu processo fabril. E lógico que isso precisa de todo um ecossistema. Eu sempre trago esse slide aqui que a gente fala do integrador 4.0, porque é a integração da quarta revolução industrial, que é a integração de você levar uma solução. Por mais que você vai no médico ali, a pessoa, primeiro você fala seu problema, procura um especialista, faz os exames, tem o diagnóstico e depois a cirurgia. No setor energético, a organização é a mesma coisa, né? Primeiro eu entendo o problema da indústria, porque a visão macro energética dentro da indústria é primordial, né? Então, todas as características ou todas as alternativas energéticas que tem para a indústria, seja ela mercado livre, seja ela geração solar, seja ela cativo, elas sim são solutivas, mas desde que eu tenha um especialista e que eu entenda qual é a necessidade do meu cliente, qual é a dor do meu cliente, aonde que eu tenho que buscar isso. Então, muitas vezes, as empresas têm que buscar dentro da indústria saber do cliente qual que é a dor dele. Muitas vezes pode ser a queda de energia, muitas vezes pode ser a qualidade de energia, muitas vezes pode ser as multas que ele está pagando na sua conta de energia relacionado à ultrapassagem de demanda. Então, isso é primordial. Depois, logicamente, fazer medições, entender a medição, entender o diagnóstico da energia da indústria. Depois, dar um diagnóstico e, logicamente, levar a solução correta, que pode ser uma microrrede, uma geração solar, um mercado livre. Eu entendo e tenho aí nesses 20 anos no setor energético que muitas vezes as empresas têm cada vez mais levado o seu produto, mas o que o pessoal da indústria precisa é da solução. Porque quando eu levo só o meu produto, eu estou restringindo que meu produto vai ser o grande solucionador de todas as outras equações, e não, muitas vezes não é isso. Então, por exemplo, Mercado Livre. Mercado Livre, eu estou falando aqui, ele tem sim um desconto de energia, mas ele não te dá a flexibilidade de você ter uma energia sobressalente quando aquela energia faltar. Ou você vai ter que usar um gerador, ou você vai ter que usar uma bateria. Você também não tem a melhora da qualidade da energia, porque a qualidade de energia, se a concessionária entregar uma energia com má qualidade, você também vai acabar tendo uma energia com má qualidade. E mesmo se você entrega uma qualidade de energia boa, muitas vezes o processo fabril torna aquela energia que era boa uma energia ruim. E aí a gente tem reativo, a gente tem harmônio, para os que são mais industrial, sabe disso, que eu estou resumindo tudo isso aqui na única questão: multas que você vai ter que pagar porque sua qualidade de energia dentro da sua fábrica não está muito bem direcionada, e aí a gente sabe que encarreta em várias multas. Então, isso é primordial. E, logicamente, levantar, né, com isso, com 4 pontos aqui: levantamento técnico comercial importante, configuração financeira, possibilidades legais junto à concessionária e geração e medição de energia. Cada vez mais a digitalização vem para mostrar tudo que aquilo que a gente implantou da indústria, ela tem que o quê? Ela tem que ter uma vida saudável, uma medição para que eu não precise ou que eu não tenha surpresas depois, né? Pô, fizemos determinado projeto, fizemos eficiência energética, fizemos uma tecnologia avançada, mas não deu os resultados. Então, medir isso é muito importante, e isso também já está disponível no mercado. E isso, quando eu falo de medição, é porque muitas vezes eu posso ter, como eu falei para vocês, uma má qualidade na rede de distribuição, eu posso ter
descarga atmosférica que ninguém tem controle, você ter um equipamento. Então, quando eu consigo medir isso, consigo fazer um levantamento técnico, consigo entregar para a indústria uma gestão mais eficaz, eu consigo controlar essas adversidades que vêm aí atrapalhando. Então, isso que a gente fala de fazer uma boa medição, de entender o comportamento industrial e de levar a melhor solução. E onde que esse consumo de energia? Aqui também eu quis trazer, porque assim, cada indústria tem a sua particularidade. Entender com essa medição, por exemplo, a gente fez aqui um estudo e a gente sabe que em hospital a gente fracionou. Pô, iluminação representa 21%, climatização a 30%, equipamentos a 37%, ou refrigeração 12%. Então, muitas vezes a gente sabe que a qualidade do hospital, onde que eles mais necessitam de uma eficiência energética, de uma energia limpa com qualidade, é nos equipamentos. Aonde fica ali, principalmente UTIs, que não pode ter desligamento, que não pode ter energia ininterrupta. Então, eu vou trabalhar no hospital voltado para uma microrrede ou para um sistema de armazenamento voltado para os equipamentos, ou para iluminação, ou para climatização. Isso é uma característica de cada necessidade. Entender o comportamento da indústria é primordial para que eu possa levar a solução correta. Então, isso eu acredito que a gente vai acabar compatibilizando tanto a parte de rentabilidade como a parte sustentável. Tá? Indústria 4.0, a gente fala de indústria 4.0 porque é uma indústria que já traz esses conceitos. Essa daqui é uma de Mato Grosso, e aqui está voltado mais à questão, é uma grande distribuidora de alimentos, câmeras frias, né? Então, tem ali produtos perecíveis que não pode ficar abaixo da temperatura. Então, isso também é trazer aqui nessa indústria, para vocês terem uma ideia, a gente tem tanto o mercado livre como a geração solar e como também um sistema de armazenamento. Então, isso é primordial. Eu posso ter um sistema de armazenamento desde um pequeno sistema até um sistema de BESS aqui de 2 megawatt-horas, dessa forma que o cliente consegue sustentar a fábrica dele ali por 5, 6, 7 horas, independente se ele tem energia ou não. Então, isso eu não estou queimando diesel, não tenho manutenção de diesel, eu tenho um sistema totalmente que equaliza a minha energia e que me dá sustentabilidade. Eu posso ter desde um sistema pequeno, porque todo isso aqui, como vocês estão vendo, é modular. Posso ter dentro de um container, eu posso ter dentro de uma situação de hospital, como a gente está fazendo, é uma análise estratégica, que ele lá tem um espaço e que a gente vai colocar a bateria dentro do espaço que ele já tem. Então, isso é trazer as três situações e você ter. E trabalhar na fatura de energia. Primordial. Saber o que o cliente da indústria tem. O sistema energético e a indústria, ela sofre muito por essas características energéticas. Então, as lideranças têm que estar voltadas dentro de um planejamento estratégico. E a gente sabe que o setor industrial é muito bem capacitado na questão energia. Talvez o que a gente possa direcionar é ter esses parceiros, esses fabricantes que têm essas novas tecnologias e fazer um ajuste. Se eu estou pagando multa de energia fora ponta, que é uma energia mais cara, por exemplo, aqui a energia está custando R$ 2,83 e aqui está 0,59 centavos. Por que não, de repente, ou instalar um sistema de solar e armazenar energia e descarregar nessa hora, ou porque talvez instalar só o sistema de armazenamento, carregar com essa energia mais barata e usar ela nesse horário mais caro? São tecnologias que já estão disponíveis no mercado. Gestão energética, associar as tecnologias para te trazer a melhor rentabilidade, e isso é super importante. E eu acho que essa liderança dentro da indústria, a gente tem que buscar essa visão macro energética e associar as tecnologias que a gente pode ter mais previsibilidade, tanto no custo, como também na confiança e na confiabilidade energética. Tá? Isso aqui são sistemas de armazenamento para condomínios inteligentes também, indústria. A gente tem, como eu falei, você tem desde o Parque Fabril, mas eu tenho as baterias modular, que muitas vezes a indústria tem ali uma questão da parte financeira, igual aqui, parte financeira, parte de TI, tudo é comandado aqui dentro desse hall. Então, o pulmão da empresa, ou seja, é os controladores, é a TI, é a parte de financiamento, de financeiro, que não pode parar. Então, aqui a gente construiu, e junto com os parceiros, buscando os fabricantes, buscando as lideranças, a gente constituiu um sistema que ele gere a sua energia e que ele também tem autonomia energética quando tivesse aqueles flicks de tensão. Isso é importante porque você traz muito mais previsibilidade ali para a questão operacional. Tá? Isso aqui tem um videozinho, não vou passar esse vídeo aqui, mas é um link, depois eu passo para vocês. Esse projeto aqui, ele ganhou o prêmio de projeto mais sustentável, né? Logicamente de confiabilidade energética também, ganhou repercussão nacional, ganhou até um prêmio da ONU em custo-benefício, mostrando que aqui eu poderia colocar um gerador, mas a gente já entrou com a nova tecnologia substituindo a queima do diesel,
pelas questões da bateria e também conectado à rede aí que faz toda a situação. Essa daqui foi a solução usada, é importante a gente decorrer, e ali eu estou trabalhando na redução da demanda, ou seja, quando meus equipamentos forem ligados e aí for estourar a demanda, eu vou ter a bateria atuando, evitando essa multa aqui que pagaria para a concessionária, a bateria vai assumir isso. E, logicamente, no backup, quando faltar energia, a bateria vai estar funcionando. Então, transição energética dentro de uma indústria corporativa, dentro de um grupo de liderança, a gente precisa ter esse planejamento e buscar cada vez mais tecnologia que agregam valor e também disponibilidade de energia ao meu processo. Outras tecnologias que a gente vem agregando também muitas vezes, dentro de uma construção, por exemplo, a gente tem um hospital agora que está em construção, que toda a fachada dele vai gerar energia através dos módulos by PV, que é a integração dos módulos, né? Pense, se eu vou gastar com a fachada de vidro, que eu gasto com a fachada de vidro buscando gerar energia. Esse é o conceito. E aqui você tem uma redução também da climatização interna. Você vai usar menos ar-condicionado, que você vai ter menos irradiação entrando. Então, pense no Parque Fabril em todas as esferas. O planejamento estratégico ele não nasce depois que a indústria está pronta. Ele pode também ser feito um retrofit e você passar a economizar em várias vertentes. Então, isso aqui também já tem projetos, né, de um grande grupo industrial em São Paulo que fez aqui a implementação disso. Então, ele tem o sistema de armazenamento. Aqui ele conseguiu diminuir 30% da diminuição do ar-condicionado, porque, logicamente, você também está inibindo os raios solares de entrar dentro das salas operacionais. E isso traz valor agregado e também trouxe selo verde. Né? Isso é importante. Isso aqui é um dos grandes players nossos aí também, que tem desde carregadores elétricos. Hoje, cada vez mais as indústrias, elas precisam, né, com essa globalização de você ter estacionamento para receber clientes que têm um carro elétrico, com estacionamento, gerando energia, com BiPV, ou seja, esse tipo de módulo aqui, ele não tem, você pode construir um galpão que ele não tem, ele é a prova de antigotejamento, ou seja, ele não vai vazar como os módulos normais. Então, isso também é incorporar novas eficiências, nova tecnologia, muitas vezes, ao que você tem pronto. E carregador elétrico, eu acho que daqui o Brasil tem aí uma métrica crescendo muito nos carros veiculares, e você ter esse estacionamento de carregador elétrico é totalmente também plausível dentro da sua indústria. Então, é isso. Com alguns cases aí já realizados de implementações. Então, a intenção é trazer toda essa conexão do setor elétrico para dentro de uma composição que você possa diminuir custo, que a liderança possa mostrar dentro do fluxo financeiro a sua rentabilidade e a sua disponibilidade de energia, né? Seja ela no local ou seja ela como essa daqui, mais de 200 painéis fora ali, mas também alimentando determinada indústria. Lógico que isso preocupa muito a indústria, é a questão da prevenção, né? Quando fala de bateria, quando fala de equipamento elétrico, eu também faço parte do comitê de seguranças e isso a gente já tem muitas normas específicas, seja do Corpo de Bombeiro. É primordial que a liderança entenda que todos os equipamentos têm que ter, lógico, em método dentro da legislação, mas primordial alguns dispositivos de segurança, por exemplo, a FCI, proteção contra incêndio, o Corpo de Bombeiro atua em cada localidade, exigindo esses equipamentos que têm essas normas, e a gente trabalha com isso. E todos esses equipamentos que eu estou falando para vocês, eles já vêm os mais globalizados dentro das normas, eles já têm proteção contra incêndio, já tem uma série de normas dentro do Brasil que pré-requisita isso, você trabalhar com isso com muita segurança, o pessoal fica muito preocupado com isso. Então, evitar situações como essa daqui, né? A gente já tem inversores hoje que têm a proteção que não deixa isso acontecer, que ele atua na prevenção com inteligência artificial, como qualquer outra tecnologia, é primordial que tenha os equipamentos com segurança. Então, eu trouxe aqui também algumas situações. Isso aqui foi um artigo que eu escrevi para a maior revista aí, voltada à proteção, e também foi defesa do meu mestrado, que a gente preocupa muito com a questão elétrica. Como eu falei, há 20 anos no setor elétrico, a gente já viu muitas coisas acontecer por falta de segurança, não só em atrelar novas tecnologias, mas em tecnologias já existentes, transformadores e outras situações. Então, a gente trabalha dentro de uma cadeia segura que possa mostrar para a liderança da indústria que vale a pena você investir em transição energética, entender as novas tecnologias, trazer rentabilidade e sustentabilidade dentro de um conceito de segurança. E isso já é muito bem tranquilo. Era o que eu tinha para falar, pessoal. Eu acho que foi um pouco rápido, mas eu acho que deixei a mensagem aqui. Não dá para falar tanta coisa, né? Muitas variáveis,
mas eu acredito que eu passei por três pilares primordial para vocês, que é norma, tecnologia disponíveis, seja na geração de energia, seja no armazenamento de energia, seja no carregamento veicular, seja na integração de módulos nas fachadas. É o que está acontecendo no Brasil. Todo esse planejamento energético, eu atuo muito forte aí. Para mim, a grandeza de um projeto está ligada à grandeza de sua solução. Esse aí também fica aí o meu Instagram. Eu faço um trabalho aí de consultor, de parceria. Foi um prazer a Nomus me chamar aqui para participar um pouco da minha experiência. Faço muito aí com os parceiros locais das indústrias os seus levantamentos de necessidade para direcionar para a melhor solução. Eu agradeço aí a Nomus, a Rafaela, pelo tempo e eu espero ter contribuído aí um pouco para essa transição energética voltada à indústria. Merivaldo, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso evento e por poder compartilhar com a gente tantas informações importantes. E chamar. Merivaldo, eu quero compartilhar. Merivaldo, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso evento e por compartilhar com a gente tantas informações relevantes e atualizadas a respeito de transição energética. Ficou muito claro o quanto é relevante esse assunto e que esses dados que você nos trouxe possam despertar aí uma ação em quem nos assistiu em elaborar um projeto de transição energética, porque isso impacta de maneira direta na sustentabilidade, na confiabilidade e até mesmo nos custos da indústria, de todos os setores, e não só na indústria, também na distribuição, no comércio e até nas residências. Muito obrigada mesmo pela sua participação. E para você que nos assistiu, quero te convidar também a assistir os conteúdos trazidos pelos outros diretores, tanto palestras quanto entrevistas relacionados ao mundo da gestão industrial. Até a próxima!